Glória a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? É um motivo de muita alegria estarmos aqui, mais uma vez na presença do Senhor para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu fui convidada através da pastora Michele, minha cunhada, que eu amo muito. Meu coração se alegrou porque são pessoas que eu me sinto constrangida de falar um não. Estamos aí, Eu sei que o Senhor tem algo a falar com você. Eu sei que o Senhor tem algo a ministrar sobre a sua vida nessa noite. Sobre a minha vida acima de tudo. Porque quem tem a responsabilidade de levar a palavra do Senhor no altar, no momento que você começa a meditar na palavra, o Senhor ele vai falando sobre a sua vida, ele vai ministrando sobre a sua vida. E o Senhor já falou comigo e eu espero que fale com você, que você saia daqui edificado, fortalecido para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, do jeito que você está aí mesmo. Aleluias. Eu vou louvar o Senhor com a canção breve, mas você fique aí meditando na letra dessa canção. É uma canção curta de conhecimento dos irmãos. E que o Espírito Santo de Deus possa falar nesse lugar. Aleluias, Deus, Tu és santo, Pai. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluias, Deus, eu creio na Tua presença neste lugar. Aleluias. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Sim, nós vamos falar de Ana no Dia das Mães. Amém, irmãos? Não quero tratar aqui do assunto de Ana como mãe, mas o Senhor, Ele me deu essa palavra como testemunho de que Ele é o Deus das petições. Ele é o Deus que concede aquilo que está no nosso coração. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele é o Deus que concede a sua petição. Amém? 1 Samuel, capítulo 1. Aleluias. Vire para a pessoa aí que está do seu lado e fala assim, qual é a sua petição? Qual é a sua petição? E eu creio que cada um que está aqui nessa noite tem aí no seu coração aquele desejo que fala maior do que todos os outros. Aquele anseio que está acima, talvez, de valores materiais. Ou não. Ou talvez que aquilo que é material seja a sua petição. Qual é a sua petição? Essa é a pergunta que eu deixo para os irmãos. Se coloque de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Efoni e Fineias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor tinha-lhe cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha tirado a madre. E assim fazia ele de ano em ano.
Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e das tuas servas não te esqueceres, mas a tua serva deres um varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe: Até quando estarás tu embriagada, ó mulher? Aparta de ti o vinho. Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. É um texto de 17 versículos, um pouco extenso, mas é o resumo da história dessa mulher. Esses primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Samuel, ele retrata o comportamento de uma mulher que estava atribulada, uma mulher que tinha o seu coração entristecido, uma mulher que ela era confrontada pela sua rival, uma mulher que não tinha respostas para as suas perguntas. E nós sabemos que antigamente, no livro dos profetas, aqui principalmente, provavelmente quando Ana casou, ela não sabia que ela era estéril. E provavelmente, eu creio, a palavra de Deus ela fala que o Senhor havia lhe cerrado a madre. Então eu não creio que ela era uma mulher estéril. Eu não creio que se ela fizesse um exame, talvez hoje daria que ela era uma mulher infértil, não. Eu creio que o Senhor permitiu que ela não viesse a ter filhos. Porque a palavra de Deus ela é clara. O Senhor tinha lhe cerrado a madre. Foi permissão do Senhor aquela situação de Ana. E mais à frente, nós vamos lendo o texto e fala que a vida dessa mulher ela não era muito fácil. Ela lidava com uma rival, a qual seu marido havia tomado por esposa, porque ela não podia ter filhos, e essa mulher a irritava. Irmãos, para nós que somos mulheres, é fácil conviver com mulher? Não é fácil conviver com mulher. E quando nós estamos em qualquer ambiente que temos que conviver com muitas mulheres, irmãos, não é muito fácil. E imagine Ana tendo que conviver com Penina, uma mulher que deu aquilo que ela mais ansiava ter na vida para o seu esposo, que era filhos. Penina, ela tinha filhos e filhas. Então ela era uma mulher parideira. Provavelmente enxertava constantemente, né? E Ana ficou ali no esquecimento. Ficou ali como objeto de zombamento naquela família, perante aquela sociedade. E no desenrolar aqui da história, a Bíblia fala que ela mesma amargurada, que ela mesmo em momento de aflição. Eu acho muito interessante quando seu marido chega nela. A Bíblia fala que ela não comia. E, irmãos, pelo que a gente lê, pelo que a gente identifica, ela era uma mulher depressiva. Ela
estava num estado de depressão, porque ela não comia, o seu coração estava triste, e a outra irritava o tempo inteiro. E quando ela se apresenta para o profeta, ela fala: eu sou uma mulher amargurada de alma. Então ela estava em um estado de depressão, mas ela tinha sua confiança no Senhor. Amém? Uai, crente pode ter depressão ou não pode, irmãos? É possível sim. Hoje, quando nós falamos de depressão e nós lidamos com isso de uma forma muito cotidiana, naturalmente, o tempo inteiro você fala com um, está depressivo, o outro está com começo de depressão, o outro deu síndrome do pânico. Mas como fulano é um pastor e teve esses sintomas, irmão, ser crente não isenta a gente de ter as nossas emoções afetadas aqui nesse mundo. Ser crente não nos isenta de ter a nossa alma abatida aqui nesse mundo. Não nos isenta de ter as aflições desse mundo. Mas o que nos torna diferente como cristãos é a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso. É acreditar que esse momento ele é passageiro e que Deus, Ele é Deus para mudar a circunstância da minha vida. Aleluias. E eu acho muito interessante quando Eucana fala para ela assim: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Esse Eucana devia ser o cara, né, irmãos? Devia ser um homem muito macho, né? A ponto de chegar numa mulher e falar para ela: mulher, por que você chora? Por que você está com esse coração abatido? Eu faço tudo por você. Eu te dou a porção dobrada. Eu amo você mais do que todas as outras mulheres. Não te sou eu melhor do que 10 filhos. Não, ele não era, irmãos. Porque quando nós temos um sonho no nosso coração, ele não é barganhado por amor de terceiros. Não se pode fazer barganha com aquilo que está no desejo do nosso coração. Não é tratável como troca. E pelo que fala aqui, Ana se levantou. Depois aconteceu ali a parte da refeição. E ela se dirigiu ao templo. E a palavra fala que ela chorou e ela orou ao Senhor. E ela fez um voto com o Senhor. E disse: Senhor, se atentares para a petição da sua serva e deres um filho varão, entregarei ele à casa do Senhor todos os dias da sua vida, para que sirva ao seu altar. E a palavra de Deus fala mais para frente que enquanto Ana falava, o sacerdote que estava lá observando aquela mulher falando ali, a deu por embriagada, porque ela só mexia os lábios. Ela orava, a oração de Ana está aqui descrita na palavra, mas não saiu nenhuma palavra da sua boca. Irmãos, quantas vezes nós viemos à casa do Senhor? Quantas vezes nós ajoelhamos na nossa casa para orar e a gente não consegue falar nada para o Senhor? Os nossos argumentos já se esgotaram. Tudo que você tinha para falar, você já falou, mas você se derrama ao altar do Senhor. E o Senhor, Ele colhe cada uma das suas lágrimas, amém? O Senhor, Ele colhe cada lágrima que sai dos seus olhos, do seu coração. E Ele entende como palavra. Ele decifra a sua oração. Aquela oração que sai como um gemido, que sai como um sussurro, que sai como grito, que sai como baba, como lágrima ali. Naquele momento seu com o Senhor, Ele entende a sua oração. Ele sabe da sua petição. E mesmo sendo uma mulher amargurada de espírito, como ela mesma fala, ela reconhecia a sua fraqueza. Ana, ela não era igual nós vemos muitos por aí, né, irmãos? Parece que quando você sair de casa, você tem ali um guarda-roupa ou vários cabides com várias máscaras. Aí todo dia de manhã a gente pega uma máscara, coloca no nosso rosto. Ah, hoje eu vou de casamento feliz para o trabalho. Aí você chega em casa,
Seu casamento está destruído, você tira aquela máscara e lida com aquela realidade. Ah, hoje eu vou para as redes sociais de bem-sucedida, né? Aí coloca lá aquela foto, o melhor emprego com os melhores, a melhor empresa, sua vida está frustrada, está desiludido com a vida. E você pega aquela máscara de melhor filho e sai para as redes sociais, sai para o trabalho, ou pega aquela máscara de melhor pessoa. Mas quando você chega em casa, você tem que lidar com aquilo que você é. Você tem que lidar com as suas frustrações. Você tem que lidar com as suas tristezas. E é por isso, irmãos, que muitas vezes nós não saímos do lugar porque nós não sabemos reconhecer para o Senhor. Reconhecer quem nós somos, reconhecer os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas fraquezas diante do Senhor. E a Bíblia fala que ela... Eu imagino a situação, irmãos. Imagina você a cena. A mulher entra aqui atribulada, a inimiga lá no ouvido dela. Ah, eu tenho filho, você não tem. Ah, Ana, limpa lá o fulano que ele tá de cocô de novo. Ana, pega o fulano que eu tô cuidando de ciclano. Você não tem filho, eu tenho 10. Me ajuda, faz alguma coisa. E a mulher ali olhando para aqueles meninos e fala, meu Deus, como eu queria. Como eu queria. E você imagina aquela mulher se dirigindo ao altar e se derramando na presença do Senhor. Meu Deus, eu não aguento mais, penina. Senhor, eu preciso de um filho. Eu preciso, Senhor, é o desejo do meu coração. E de repente vem o pastor e fala, mulher, aparta dessa bebida, dessa droga. Sai das drogas, o Senhor Jesus te ama. Irmãos, eu penso que talvez se fosse eu, saía correndo, chorando, né? Ai, meu Deus, eu vim orar e as pessoas me julgam. O pastor ainda acha que eu tô bêbada. Talvez se fosse eu ou se fosse você, diante de um estado emocional ali muito abalado, com essa atitude daquele sacerdote, teria se afligido, teria abatido a sua fé. Mas não, ela reconheceu quem ela era. Ah, meu Senhor, se o Senhor soubesse da minha história, se o Senhor soubesse o quanto eu tenho chorado sozinho, meu Senhor. Se o Senhor soubesse o quanto eu tenho orado, quantos anos, quantas angústias, meu Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Irmãos, o quanto é difícil proferir essa palavra. Eu sou uma mulher perturbada, atribulada de espírito. O meu coração anda triste, eu ando angustiada. Eu não tenho comido. Meu marido já está perdendo a paciência comigo. Eu estou vendo a hora dele me largar. Porque eu sou uma mulher do espírito atribulado. E eu não tenho bebido, né? Ela fala que ela não bebe nem vinho. Porém, eu tenho aqui derramado a minha alma perante ao Senhor. E o sacerdote, ele fala, né? Mulher, vai em paz. Irmãos, a palavra de um profeta na vida de um crente. Vai em paz. E o Deus de Israel conceda a sua petição. Aleluias. E Ana saiu dali com Samuel no seu ventre. Amém, irmãos? Não, irmãos, ela não saiu dali com Samuel no seu ventre. E quando o pastor fala para você, vai em paz e o Deus de Israel concede a sua petição. Você não tem R$1 na sua carteira. Você tem aluguel vencendo amanhã. Você tem conta para pagar amanhã. Vai alguém lá na sua porta receber o dinheiro de uma dívida. Amanhã você tem que correr. Vai sair daqui com dinheiro na carteira, irmãos? Não vai sair. Irmãos, mas o que muda é a nossa atitude interior de fé. O que muda é você receber essa palavra e crer que amanhã o Deus de Israel entrou com a providência na sua vida. Entrou com a providência na sua casa, assim como ele fez na vida dessa mulher. E a Bíblia fala que quando ele fala para ela, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a sua petição, ela saiu, e a Bíblia fala que o semblante dela já não era mais de triste. Meu querido, quando nós nos dirigimos à casa do Senhor, quando nós adoramos ao Senhor,
Quando nós recebemos todas as palavras que são proferidas aqui de bênção, de ministração, se a pessoa está aqui na frente, meu querido, é porque ela ora para estar aqui na frente. Ela está cheia da graça de Deus para ministrar sobre a sua vida. Receba, receba. E saia daqui com o seu coração alegre, crendo que amanhã o Senhor já, se você tinha que acordar às 6 horas, o Senhor às 4 da manhã, Ele já estava lá na frente preparando aquela porta que você precisava. Aleluias. E a Bíblia fala que ela saiu dali e o coração dela, o semblante dela já não era mais o mesmo, porque a palavra de Deus fala que um coração alegre formoseia o rosto. Então não adianta. Ela estava com o coração amargurado e aquilo refletia no seu semblante. E a partir do momento que ela recebeu aquela palavra do profeta, o semblante dela já não era mais o mesmo. E a palavra fala que pela madrugada daquele dia, o seu esposo a tomou. E o Senhor se lembrou de Ana. Aleluias! Quantos aí precisam que o Senhor se lembre dele? Aleluias! E não é que Deus se esquece dos seus, irmãos. E não é que Deus se esquece de ninguém. Mas o Senhor, Ele precisa da nossa atitude para despertar a bênção e a porção dEle sobre a nossa vida. Aleluias. E a palavra de Deus fala que, passado algum tempo, Ana concebeu a Samuel. Irmãos, e no outro ano ela já subiu ao monte para fazer as ofertas com Samuel no colo. Penso eu que toda cheia de si, comprou aquela manta maravilhosa, né, pastora Michele? Toda bordada, toda maravilhosa, e subiu para ofertar na casa do Senhor, com o seu coração cheio de gratidão, cheio de alegria, e nem se lembrava mais de Penina, porque quando nós recebemos a bênção do Senhor, tudo fica para trás. O novo do Senhor, ele vem acompanhado de bênção, de coração cheio de alegria. Aleluias. Porque Deus, ele não vem para deixar cicatrizes no nosso coração, mas ele vem para transformar e para nós não esquecermos que ele é Deus na nossa vida. Isso é o motivo das nossas tribulações. Aleluias. Com toda essa história, irmãos, eu queria trazer essa mensagem para os irmãos, para falar a respeito do que já foi falado aqui nessa noite, dos corações atribulados, das almas abatidas, aleluias, das respostas que nós procuramos e não temos, das respostas que o mundo pergunta e a gente não tem resposta. Eu penso que essa mulher, nos lugares que ela ia, e as pessoas perguntavam: cadê, Ana, sua bênção? Ana, cadê? E passavam ano, Ana, mas cadê? E ela não tinha resposta para aquelas pessoas, aleluias. E talvez você tenha lidado com essa situação, aonde que você vai, mas cadê seu marido? Ele não veio para a igreja? Mas cadê a cura? Ela não chegou lá na sua casa. Mas cadê o emprego? Deus não falou que ia acontecer? Não aconteceu. Mas e o casamento? Não aconteceu ainda? O varão não chegou? Mas e aí? Você não tem resposta. Mas você crê que no tempo do Deus que você serve, vai acontecer na sua vida. Aleluias. Você crê que Ele é o dono do seu tempo. Aleluias. Todo mundo sabe a história do meu filho Rafael. O Rafael nasceu com uma deficiência genética. E as coisas, o Senhor me fez entender que a questão do tempo, porque eu sempre fui muito aflita, muito afoita. Eu sempre quis, assim, eu sempre estive à frente do tempo, em tudo. Eu sou muito ansiosa. E o Rafael, chegando nos 6 meses, ele não sentava. Chegando nos 9 meses, ele não sentava. Era um bebê muito molinho. E, por coincidência ou não, eu tive várias amigas que tiveram filhos na mesma época que eu. E aí sempre me perguntavam: mas o Rafael não está sentando? Fulano já está andando, ele não senta. Eu não tinha resposta, irmãos. Eu não tinha resposta, mas eu tinha certeza do meu Deus que vive, reina na minha vida. Aleluias. E que quando eu engravidei, Ele falou para mim que eu estava gerando um milagre no meu ventre e eu não entendia aquilo. Eu não entendia aquilo. Eu pensava: a vida é milagre. Claro que é um milagre, porque a vida, né, a maternidade é um milagre. E vários profetas chegaram em mim: a vida dessa criança é para testemunho de milagre.
E eu amém, eu recebia, eu não entendia. E essas coisas, irmãos, me geravam uma aflição muito grande, porque foi um ano, o Rafael começou a sentar com um ano muito molinho, e não tinha equilíbrio, e caía muito, e batia muito com a cabeça. E com o tempo ele não andava, e eu ouvia muito essas coisas. Mas Rafael não anda, fulano tá andando. Nossa, ele é muito mole, brincadeira, né, irmãos? Mas pra gente que é mãe, ele é molinho, né? Ele não anda ainda, ele não fala. E eu crendo na providência do meu Deus na vida dele, foi quando nós descobrimos dessa deficiência. Quando nós descobrimos, o Senhor, ele clareou os meus olhos, né? O Senhor, ele tirou a venda dos meus olhos, eu entendia o porquê que ele seria milagre. E eu tomei posse dessa palavra de milagre. Eu falei, Deus, independente do tempo, eu vou ver meu filho andar, eu vou ver meu filho falar, eu vou ver meu filho uma criança independente do tempo. E eu fui trabalhando isso, irmãos, na minha mente, no meu coração, para me livrar das aflições, das ansiedades. Porque elas vêm o tempo inteiro. E quando elas não vêm, Satanás manda um enviado para te lembrar, né? Que você tem um filho que não anda ainda e já está com 2 anos e meio já. E você tem que trabalhar no tempo de Deus, é no tempo de Deus, é na hora do Senhor. E eu orava pela vida dele, eu falava no ouvido dele quando ele estava dormindo, você é bênção, você vai correr, você vai ser milagre. Eu falava. Eu me lembro que um dia, lá no Parque Real, a pastora Gilda fez uma campanha e... Juliana, você vai passar aqui no corredor e vai pôr o Rafael com as perninhas levantadas, andando com ele. Eu passei, crendo, e nada, irmãos. Passou os 5 meses dessa campanha e nada. Ele começou, no tempo dele, a dar os seus primeiros passinhos. Ele se arrastava, acho que os irmãos lembram, né? E eu me lembrava daquela passagem de Mefibosete. E eu chorava com aquilo. Foi numa época que estava passando uma novela aí na Record. E tinha o Mefibosete que andava e eu assemelhava. E eu repreendia Jesus, é um milagre na vida do Rafael. E um dia a pastora Gilda orou e falou, Senhor, nunca esqueci dessa oração, irmãos, que ela mexeu demais comigo. Senhor, nós queremos força na vida do Rafael. Fortalece os ossos, os músculos. E nós queremos esse menino andando e correndo pela igreja. E na hora que ela orou assim, né? Eu falei, amém, Deus. Irmão, vocês não têm noção porque esse menino dá trabalho hoje na igreja. Hoje ele tá quietinho porque eu trouxe um negocinho para ele ficar lá. Mas ele não quer mais saber de ficar sentado. É só correndo e dando trabalho que a pastora pediu para ele dar, né? E eu brinco com ela no final do culto. Eu falo, pastora, a senhora pediu, agora eu não dou conta de segurar mais o menino. E ele hoje... Para a graça do Senhor, para a honra e glória do meu Deus, Ele está desenvolvendo a cada dia mais. Mas o Senhor, Ele tem me mostrado que é no tempo dEle. Ele tem 3 anos e na escolinha dele já tem alfabetização para as crianças, né? Pré-alfabetização, né? E ele não foi para a escolinha porque a escola não quis pegá-lo, mas eu sei que é no tempo dele. Eu sei que é no tempo dele as coisas vão acontecer. E no tempo de Deus. Porque o Senhor, Ele já me mostrou do que Ele é capaz na vida do meu filho. E na minha vida, e na vida da minha família. E a gente vai lidando, irmãos, com essas aflições, esses preconceitos, né, da sociedade, esse despreparo da sociedade para ter uma criança especial. E às vezes eu só rio, sabe? Quando eu ouço umas coisas dessa. O Ulisses ficou muito chateado nesse dia, né? Que ela falou, não dá pra pegar, não sei o que, é diferente e tal, vai atrapalhar o ritmo da turma. Aí eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Não tem problema, eu não estou muito preocupada, o tempo é do Rafael e o ano que vem, até o Estado tem a obrigação de pegá-lo, né? Porque ele já vai estar com a idade de 4 anos, mas... É uma pena essas pessoas não participarem. Eu sinto muito por eles não terem a experiência de ter um milagre na sala de aula para poder testemunhar as maravilhas do meu Deus na vida dele. Que nós possamos saber lidar, irmãos, com essas perguntas que nós não temos resposta. Que você possa entender que você não tem a resposta, mas você serve àquele que é o dono de todas as perguntas e de todas as respostas. Mas você serve àquele que permitiu você estar nessa situação.
Se você está desempregado, se você está com problema na sua casa, se o seu problema é de finança, se o seu problema é de saúde, Ele permitiu você estar aonde você está. E se Ele permitiu, Ele pode tirar. Porque Ele é aquele que dá a vida e é aquele que leva a sepultura. E Ele é aquele que diante da sepultura, Ele traz a vida também, aleluias. Ele é aquele que dá o início e põe fim em toda a história, aleluias. Ele é aquele que recomeça toda a história que está dada por encerrada, aleluias. Ele é aquele que fecha a porta, mas Ele é aquele que abre portas, aleluias. Recanta labassuri, canta labassuri, anda labassuri, cantas. Ele é Deus que faz, Ele é Deus que desfaz. O Senhor está falando com a igreja nessa noite, aleluias. E se por acaso a sua alma está abatida, está aí aflita, confusa, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, e muitas vezes até inventando resposta para as perguntas, meu querido, não se preocupe com as respostas. Assuma as suas fraquezas. Assuma as suas fraquezas diante do Senhor. Senhor, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Assuma as suas fraquezas diante do Senhor. Não se preocupe com as respostas. Se você não tem, não se preocupe em inventá-las. Não se preocupe em inventá-las. Não faça isso. Não atrapalhe o processo da bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Simplesmente aceite a situação. Porque o Senhor permitiu você estar aí. E Ele é Deus para tirar você dessa situação. Porque o Senhor, Ele não quer ver os seus filhos mal. Ele sabe de cada aflição. Ele conhece a sua alma. Aleluias. E a nossa alma, ela grita, ela chora, ela dá birra. Aleluias. Aí você vai e fala assim para ela, ó. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus o meu auxílio, pois ainda o louvarei. Amém? Fala assim, meu querido, eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei, aleluias. E não é que você não louva agora, mas eu não louvo agora, não. Mas você vai louvar pela sua bênção. Você vai dançar como Miriam dançou depois da travessia do Mar Vermelho, amém? Glória a Deus, aleluias. E para finalizar, eu só queria falar a respeito de Penina. E é fato que muitas peninas surgem no nosso caminho. E quando eu me refiro de Penina, eu não falo da parte sentimental. Mas Satanás, ele envia todo dia peninas na sua vida para te provocar, para abalar a sua fé, para fazer essas perguntas todos os dias. Ah, mas de novo? Desempregado de novo? Ah, mas cadê os clientes da sua empresa? Vai fechar a empresa mesmo? Essas são as peninas. Irmãos, não confronte com Penina. A Bíblia não faz nenhum relato de que Ana confrontou com ela. E ela tinha motivos. Eu penso que eu, como mulher, falaria para ela, mas eu posso até não ter filhos, mas quem recebe a porção dobrada sou eu, não é você. Eu posso até não ter filhos, mas quem vai para a tenda com ele todos os dias sou eu. Ela tinha motivos de sobra para rebater aquela zombaria. E ela não era de ferro, irmãos. A Bíblia fala que ela irritava. Então ela ficava nervosa sim. Ela tinha os seus momentos de estresse. Essas coisas que nós mulheres temos e muito. Ela não negava os seus sentimentos. Então, irmãos, quando aparecer uma penina, corra para o templo. Nem que você simplesmente feche seus olhos e sussurre. Ou abra os seus lábios e ofereça um louvor para o Senhor. E no templo do Senhor, o Deus de Israel vai conceder a sua petição. Aleluias.
Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar.
o teu falar.